Bom dia, família, graça e paz, tudo bem? Vamos então para a segunda semana da nossa série Possuindo a Terra Prometida, né? Estamos aqui de fato nessa introdução ainda, vamos continuar nessa semana, né? Por quê? Porque é muito importante, né, nós entendermos esse tempo de preparação antes de entrada, né? E existem diversos aspectos que nós podemos aqui avaliar, analisar, estudar, compreender. Temos revelação, né, para que a gente possa aplicar na nossa vida, aplicar na nossa prática, né, diária. E existe uma questão que ela é muito comentada, né? Eu, inclusive, já tive essa dúvida, ou melhor, já tive essa questão há muitos anos, né? Fiquei pensando em relação a Moisés e Josué, que são as figuras principais de Israel. Ficava pensando, mas por que Moisés não entrou na terra, né? Quando nós olhamos ali para Israel, naquele processo todo, né, de libertação do Egito, o processo que o próprio Moisés passa, né, o Mar Vermelho, o deserto, né, a questão de Moisés vai para o monte falar com Deus, recebe a lei, o bezerro de ouro, aquela função toda. Então parece que Moisés, ele ao menos merecia, vamos dizer assim, né, ele entrar na terra. Só que Deus não permite que Moisés entre. Deus, então, ele usa Josué para entrar. E aí eu ficava perguntando, Deus, mas por que o Senhor, por que o Senhor não deixou Moisés entrar? Por que Josué teve que entrar? E isso que eu quero falar nessa semana, né? Porque existe um princípio na palavra de Deus, e aqui nós podemos aplicar ele, que é o princípio do segundo, ok? Ele não é totalmente aceito pelos estudiosos, mas eu quero aplicar com você aqui, nesse aspecto aqui, você vai ver que ele é aplicável de maneira eficaz. Então o princípio do segundo é o quê? O princípio do segundo, ele nos mostra, a palavra de Deus vai nos mostrar que Deus não aceita, ou não usa plenamente, ou até rejeita o primeiro, mas Deus vai usar sempre o segundo. E aqui nós começamos, né, a entrar na perspectiva de Moisés e Josué. Então, Deus não usa plenamente o primeiro, que é Moisés, mas Deus vai usar Josué. É claro que Moisés, né, se você olhar na história ali, ele errou, ele falhou, né? Lembra da ocasião ali da água, né, saindo da pedra? Teve duas experiências. Na primeira, Deus disse para Moisés, fere a pedra, porque dela então vai sair água. Na segunda vez, Deus disse, não, você vai falar a rocha. Você vai falar e a água vai sair, né? E Moisés não, ele fere a rocha de novo, e a rocha é Cristo. Ok, isso foi um erro gravíssimo, mas eu acredito que não é esse ponto. Eu acredito que o princípio do segundo, nós conseguimos aplicar melhor. O porquê que Deus não usa Moisés, ele usa Josué. E você vai entender isso no decorrer dessa semana. Mas hoje, né, nessa introdução, eu quero citar alguns exemplos bíblicos da aplicação do princípio do segundo. Então vamos lá, né? Primeiro, né, o próprio Adão. A palavra diz que o primeiro Adão, ele era limitado. O primeiro Adão, ele não expressava a Deus totalmente, mas sim o segundo Adão, que é quem? Que é Jesus. Então Deus não usa o primeiro, ele até rejeita o primeiro e ele vai usar o segundo. Outro exemplo aqui, Ismael, né? Lembra que Abraão teve um filho, o filho com Agar, e era o filho de Abraão. Só que Deus não considera Ismael como primogênito, ele considera Isaac. Então Deus não considerou o primeiro, Deus considerou o segundo, né? Vemos também ali em relação a Esaú e Jacó. Você sabe, Esaú era o primogênito, ele nasceu primeiro, mas ele então vende a primogenitura para Jacó e Deus considera Jacó como agora primogênito, né? Paulo vai dizer em Romanos que Deus ama Jacó e rejeita Esaú. Então Deus rejeita o primeiro e aceita o segundo. Está aqui o princípio do segundo. Outro exemplo também, os filhos de José, lembra? Manassés e Efraim, né? Manassés, ele era o primogênito, só que quando Jacó vai abençoar, lembra que ele inverte. Então Efraim recebe a bênção do primogênito, aqui mostrando de novo que Deus, ele rejeita o primeiro e usa o segundo. Em relação aos reis de Israel, qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. Mas Davi, que foi o segundo rei. Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, irmãos. Aleluia. Aqui também o próprio Moisés e Josué. Moisés foi o libertador do Egito, mas quem Deus usa para entrar na terra prometida é Josué.
Em relação a Elias, Eliseu também, Elias foi um grande homem de Deus, só que Eliseu fez o quê? O dobro de milagres de Elias. Então Deus, ele usa o segundo, né? Outro exemplo aqui também, o filho de Davi com Batseba, lembra? O primeiro filho, Deus não aceita, ele morre, mas Deus usa o segundo, Salomão, o segundo filho de Davi com Batseba, é que Deus considera. E para finalizar, mais um, né? Lá no Éden, a Bíblia nos mostra, né, que Caim era o primogênito, mas a oferta aceita foi a de Abel, o segundo. Então aqui eu falei 9 exemplos para você da Bíblia que nos mostram que Deus, ele abre mão, rejeita, né, não usa plenamente o primeiro para usar o segundo. E esse é um princípio poderoso. Eu quero aplicar aqui no sentido de Moisés e Josué, e nós entendemos o que está por trás desse princípio. Obviamente isso aqui não é algo literal. Não é algo, não, é porque Deus não gosta do primeiro, então agora eu sou o primeiro filho, Deus não gosta de mim. Não é literal. Isso aqui é simbólico. Isso aqui tem algo profundo demais por trás disso, e eu quero discorrer com você nessa semana. Então eu e você precisamos entender que essa revelação do princípio do segundo, ela é de extrema importância, preste atenção, de extrema importância para nós possuirmos a terra prometida. Eu ouso dizer que se não tivermos revelação do princípio do segundo, nós não conseguiremos avançar na terra prometida, nós permaneceremos no deserto. Por quê? Porque Moisés, ele ficou no deserto, ele não entrou na terra prometida. Então nós não devemos aqui ficar no primeiro homem, nós temos que entrar no segundo, é o segundo homem, o princípio do segundo. Então eu creio que nesses dias, né, você vai ter revelação, você vai ter clareza, fé de Deus vai ser gerada no seu coração, os olhos espirituais abertos, você será cheio de fé para nós possuirmos a terra prometida. Amém? Deus abençoe a sua vida.